Olá, eu sou a Gabriele Proença e começa agora mais uma edição do Saúde e Cidadania, um programa do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, produzido em parceria com a Agência de Jornalismo EPG e com o projeto de extensão Combate à Desinformação nos Campos Gerais. A Constituição brasileira considera que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso significa que todos têm direito a um tratamento de saúde adequado, fornecido pelo poder público. As prefeituras municipais são responsáveis pela atenção primária. Isso inclui, por exemplo, a administração das UPAs e das UBSs, onde os pacientes devem receber um atendimento inicial. Os municípios também são responsáveis por diversos outros serviços, como a fiscalização sanitária e a realização de campanhas de vacinação. Para falar sobre os principais desafios da gestão da saúde pública na cidade, convidamos o ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, Leandro Soares. Olá, obrigado Gabriele, obrigado toda a equipe do Departamento de Jornalismo. É importante, a gente ter esta abertura para que a gente possa dialogar com situações reais, do nosso cotidiano. Então, eu sou Leandro Soares Machado, fui presidente do Conselho, momento um pouco difícil, conturbado, que a gente vinha em um processo onde que a gente estava reestruturando, trocando do CAS para as unidades básicas de saúde ali como um pronto atendimento, mas a gente vai comentar um pouquinho, falar também como foi a minha experiência enquanto presidente e na nossa participação aqui de Ponta Grossa na 11ª Conferência Municipal de Saúde. Obrigada pela presença e pela disposição em conversar com a gente, Leandro. Quais os principais desafios que você percebia na saúde pública de Ponta Grossa quando você assumiu a presidência em 2019? A primeira situação que a gente verificava era a dificuldade da comunidade em entender essa representação do Conselho Municipal de Saúde. Então, como que ele funciona a sua organização? Nós temos a nossa paridade, digamos assim, dentro da composição do Conselho, que é 50% de membros dos usuários do Sistema Único de Saúde, Os outros 25% a gente coloca ali os prestadores, os trabalhadores, em saúde, e os outros 12,5% são os prestadores de serviço na área de saúde e os outros 12,5% são os gestores. Então, isso que compõe o Conselho de Saúde. E o que a gente via naquela época e que a gente vê muito das situações que acaba se repetindo no curso dos anos, Então, por volta aí de praticamente quase 5 anos, que eu era presidente até o atual momento, a gente vê que algumas questões ainda a gente precisa avançar. Por exemplo, quando a gente chegava lá no Conselho de Saúde, e se reunia, muitas das vezes era entre muros, Então era só entre as nossas paredes do conselho que ficavam aqueles debates, aquelas propostas. Eu, enquanto presidente, busquei os conselhos locais de saúde, até a gente tentou, por iniciativa nossa mesmo, levar os conselhos locais de saúde para ouvir a população em cada uma das localidades. E o que a gente tinha naquela época, que eu até falei no início, As situações onde que a gente tinha os CAS, que era ali os Centros de Atendimento à Saúde. Então, naquela época, estava passando por uma nova formatação, eles deixaram de ser entendidos como CAS e passaram a ser como se fosse postos mais centralizados, assim, em determinadas regiões. Por exemplo, tinha o posto de saúde lá de Uvaranas e as outras regiões, assim, que a gente vê até nos dias de hoje, essa situação, e a demanda era muito grande. É claro, anteriormente a gente tinha, por exemplo, o pronto-socorro, que era uma maneira de desafogar a nossa entrada ali dos pacientes, entendendo que a UPA é urgência e emergência. A unidade básica de saúde é aquela que faz a triagem, então ela faz a recepção, como você mesmo falou, citou ali a Constituição. Então, dentro da Constituição, ele fala que a saúde deve ser integral. Então, ela deve ser ali, desde um tropeção que a pessoa deu, machucou ali a unha do pé, até um tumor, algo mais grave, como um câncer, por exemplo. Então, a gente vê essa integralidade, a equidade, a participação da população tendo acesso à saúde. Só que o que a gente tinha antes, A gente só tinha a unidade, a UPA Santa Paula. Agora, atualmente, a gente tem a nossa UPA Santana, mas a gente perdeu o pronto-socorro. Então a gente perdeu mais uma porta de acesso. E qual que é a principal situação que hoje a gente vê localmente, A situação dos médicos, porque anteriormente, naquela transição do antigo governo, ele entendia que a participação, por exemplo, dos médicos estrangeiros aqui no país não era tão interessante.
A gente viu aqui que a população se alegrava quando tinha, por exemplo, os médicos cubanos no programa Mais Médicos, então era um atendimento real para a população. E hoje o que a gente ainda continua vendo? A dificuldade, né, em alguns pós-saúde, né, com a falta de médico, de outros profissionais, em insumos também que a gente percebe a falta, e a questão de uma saúde mais especializada. Por exemplo, hoje a gente não tem ali uma unidade, né, de queimados, por exemplo, que era a nossa briga que a gente queria dentro do pronto-socorro, que a gente até conseguiu a implantação, depois a gente não teve mais referência. Hoje a gente tem, é claro, ali o hospital regional, mas entendendo que por ele ser regional, ele atende toda a demanda aqui da nossa região dos Campos Gerais, mas a gente não tem uma ala de queimados, por exemplo. Se uma pessoa vem a se queimar, se ferir com fogo, né, ou algo, algum produto inflamável, ele não tem algo de referência aqui de uma saúde especializada. Isso é um dos pontos, né? E há outros pontos que a gente vê, né? As altas filas que a gente chama de média e alta complexidade no sistema de saúde. Então, são questões que ainda precisam ser debatidas. É claro, o momento que a gente vive agora em 2024 é um momento de eleição. Então, cabe nós, então, enquanto membros da comunidade, discutir essas pautas. E eu agradeço, né, novamente ao EPG por possibilitar que nesse processo de desinformação que a gente vive, com muitas informações, né? Até a gente fala ao contrário, né? Muita informação, mas pouca informação filtrada. Então, vocês dando essa oportunidade de acesso de outras pessoas da comunidade, é uma oportunidade também que as pessoas possam dialogar, né? E entender o que é o papel do conselho, por que é importante uma representação local, né? Eu já fui presidente da Associação de Moradores, sei a realidade, às vezes, local que a gente precisa de levar essas demandas, né? E na sua avaliação, quais são os problemas mais urgentes que ainda estão persistindo na saúde pública da cidade? Na atenção básica, a gente vê muitas das vezes a falta de médico. Mas outra coisa que nos deixa um pouco triste também é a área de pediatria. Então, a área de pediatria hoje, a gente passou ali por uma mudança, antes era numa localidade, daí foi para outra, daí fechou temporariamente, aí nós não temos mais ali a referência que era o antigo Hospital da Criança, ficou o PAI lá, né, que é o Pronto Atendimento Infantil, mas ainda um pouco debilitado, sem ainda nem muita autonomia por parte dos profissionais. Eu moro ali próximo à localidade e eu vi a transição da Unidade Básica de Saúde, Jardim Silvério ali, por exemplo, ele mudar, sair onde era o PAI e entrar ali para que o PAI pudesse ser instalado até ficar pronta a Unidade Básica de Saúde. Então, o que a gente percebe é a alta demanda. Eu trabalho na educação como professor da rede pública municipal e eu vejo essas questões, né? Muitos alunos, por exemplo, vindo com dificuldades ali de aprendizagem, mas outros com laudos. E aonde é que essas mães, por exemplo, dos alunos, das crianças com deficiência, vão ter ali esse aporte, né? Então, hoje a gente tem essa questão de médicos ali, pediatras, especializados em psiquiatria, que a gente não tem, né, como referência aqui em Ponta Grossa. Então, essas são algumas das áreas, né? A parte da oncologia, né? A gente espera que venha, né, o Hospital do Câncer para Ponta Grossa, para que a gente possa ter um atendimento de melhor qualidade. Eu tive minha mãe, né, ela foi paciente de oncologia, graças a Deus ela já superou esse problema de saúde, mas a gente sabe, é um sofrimento que a gente se sente assim, indefeso mediante, né, essa situação. E quando a gente fala, por exemplo, na ouvidoria de saúde, que o Conselho sempre recebia a ouvidoria de saúde, a gente percebe que as demandas assim para a ouvidoria são das mais diversas. Então, cabe ao gestor público municipal prestar um pouco mais de atenção e constatar quais são essas demandas da comunidade, o que ele consegue resolver a curto, médio e a longo prazo. Então, assim que a gente vê a saúde. Não adianta a gente fazer uma obra, né, ali astronômica e sem, às vezes, o arroz com feijão, que é o atendimento das unidades básicas de saúde estarem ali de forma equilibrada, tendo médicos, tendo os materiais. Então, hoje, às vezes, um paciente sofre um arranhão, um leve acidente, às vezes ele não tem uma atadura, um medicamento, né? Vai, às vezes, na UPA, não tem todos os medicamentos que, às vezes, ele precisa para aquela demanda de saúde. Então, isso que a gente tem que observar. Você fazia parte do Conselho Municipal de Saúde quando teve início a pandemia da Covid. Quais foram as maiores dificuldades que a saúde pública da cidade enfrentou naquele momento e quais lições para a saúde pública podem ser tiradas desse período?
Eu participei desde 2014, né, até 2020 como um membro ali ativo, né, nas atividades do Conselho. Então a gente viu ali várias gestões, né, e várias preocupações, mas nunca nada comparado à pandemia do Covid-19, né? A gente viu muitas das vezes as nossas ações inodoras frente a isso que naquele momento, né, que eu estava deixando a presidência, aí assumindo outro presidente, estava ainda os primeiros casos, focos isolados, daí depois que passa então a ter né, a grande escala global. E o que a gente teve que discutir? Protocolos, por exemplo, né, de atendimento lá no hospital regional. Então veio para nós lá os médicos do hospital regional e falaram, nossa, Leandro, a gente precisa, né, avançar com essas pautas porque o nosso sistema está sobrecarregado, nós não temos mais, na época precisava, né, de equipamentos, por exemplo, de respiração, né, ventiladores, entre outras questões, e eles já não tinham, né, esses insumos. É claro, a gente vê a pandemia como algo assim global, né? Falar que a gente poderia estar melhor preparado, né? A gente poderia até ser um pouco leviano, né? Porque ninguém estava, né? O mundo não estava preparado. Mas é claro, se a gente tivesse, né, um atendimento à população de forma a orientar a população quais são os mecanismos, quais são os protocolos de segurança na área de saúde, a gente conseguiria ter superado. E o que você falou, né, já iniciando lá sobre a Constituição, né, essa saúde, ela deve ter a participação da população, para a gente não correr o risco de a gente ter que gravar agora em 2024, né, um programa para falar sobre desinformação. Né? Hoje está tudo mobile, né? Tudo conectado, e a gente tem que falar ainda, né? Eu agradeço novamente, ter esses espaços de diálogo. Por quê? Porque na época falava assim, não vamos tomar a vacina às vezes não vai ser mais prejudicial, né? Dependendo da ideologia ou da política de governo, mas a gente percebe que a gente precisava estar mais preparado, né, em termos de médicos, em termos de insumos, né, pelo menos os mínimos, né, condição básica, e a população ter uma visão assim mais abrangente do que é a saúde, porque muitas pessoas falaram, não, eu vou tomar uma aspirina, porque tal pessoa falou lá no programa de televisão, entre outras questões, mas será que isso era a orientação correta? Se ela já tivesse, né, feito lá, vamos supor, desde quando ela estivesse grávida, por exemplo, o seu pré-natal na unidade básica de saúde, tendo uma acolhida no Hospital da Mulher como referência, se ela já tivesse, né, visitado ali na campanha de vacinação unidade, ela veria a importância, né, desse esquema de vacinação que se tornou. E hoje a gente percebe que o efeito é o contrário, né? Então, teve uma campanha agora nesse final de semana de vacinação, nossa, foi muita gente lá se vacinar, porque eles perceberam então que a vacina não era algo maléfico, e sim benéfico. Então ele já muda a cultura, a visão da população. Então é isso que a gente também precisa, combater a desinformação e estar mais estruturado. Referente à pandemia, a gente, como eu falei, seria um pouco leviano da minha parte falar, a gente poderia ter feito assim, né, ou diferente. Claro, se a gente tivesse um esquema, né, de articulação entre os servidores de saúde, né, um apoio do próprio governo municipal na época, do governo estadual e do governo nacional, a gente tinha conseguido avançar mais. Então, o que a gente tinha? Algumas ações a nível nacional, que era do governo federal, algumas a nível estadual e aqui no município. Então, chegou a ponto de que o esquema de vacinação desencontrar com o nacional, com o estadual e com o municipal. Depois, é claro, teve aquele ajuste fino que andou de forma ali cadenciada, sinérgica, né? Então todo mundo falando a mesma língua. Mas essa própria articulação de esquema vacinal, atendimento à população, também foi uma das questões que acabou prejudicando ainda mais, né? A gente lamenta, né, diversas vidas que foram perdidas. Eu mesmo tive padrinho, amigo, entre outras pessoas que acabaram falecendo durante aí a Covid-19, para a gente ver, né, a importância da gente ter esses canais, espaços de fala, para não chegar num outro tipo, agora, por exemplo, da dengue, que ninguém está falando, né, mas a gente tem a questão da dengue, que também é combater a desinformação. Não é só lá a gente ter a nossa vacinação em dia, mas a gente atender o nosso terreno, o terreno do vizinho, né, fazendo ações ali paliativas ou de forma pontual, a gente consegue também combater. Mas daí na época do Covid, como a gente combateria, né? Ou, tendo ali uma maior informação, tendo esquema vacinal correto e ouvindo os profissionais da área de saúde, né?
Como você avalia o papel do Conselho Municipal de Saúde em termos de autonomia e capacidade de trabalho? O conselho ele passou ali por uma reestruturação, né? Como a gente fala, né, até sobre a participação da própria população, esse entendimento. Até me perguntaram no bastidor, mas você não quis ser presidente novamente, né? Eu falei, não, eu preferi ser um ano, né? Esse um ano a gente conseguiu avançar em muitas pautas, a gente até agradece ao reitor Miguel Sanches Neto, né? Que foi nosso parceiro lá em 2019, quando a gente fez a 11ª Conferência Municipal de Saúde, foi aqui no prédio da UEPG, também a gente teve todo o apoio, né, da Secretaria Municipal e da Secretaria de Estado, mas se a gente não tivesse naquele momento uma boa articulação, uma pessoa que tivesse ali, né, à frente dos trabalhos, a gente perceberia que ficaria somente lá entre as paredes que eu falava no início, né, do conselho. E aqui a gente fez não, a gente trouxe as práticas integrativas e complementares da área de saúde. Foi a primeira aqui do estado do Paraná e quiçá do Brasil, concomitante. Acontecendo a Conferência Municipal de Saúde, a pessoa está lá fazendo uma massagem, fazendo uma yoga, fazendo outras práticas integrativas. Mas ainda a gente não tinha lá em 2019 essa recepção por parte da população. Agora a gente já tem por meio de instrumento legal. Então agora reconhecendo essas práticas integrativas e complementares, né? Então não me entendo de forma equivocada, não é tirar o medicamento, é ter essas práticas como uma maneira ali a complementar aquele tratamento que você já faz. Então são maneiras que a gente também consegue avançar. E aqui dentro da UEPG a gente teve esse espaço de poder fazer no auditório a conferência e ter em outros espaços, nas nossas salas aqui, né, que vocês têm, nas salas acontecendo outras práticas, como o reiki, por exemplo, né, a imposição de mãos. Mas é uma questão curativa, é uma questão assim mais espiritual, porque se a gente não está muito bem conosco, né, quem dirá ali para fazer um tratamento. Então são essas práticas integrativas e complementares que vêm, né, dando um aporte. E os desafios que ainda a gente percebe no conselho, né, aquela questão da desestruturação que eu falava no início. Então a gente teve todo o processo de articulação, momentos de fala, né, presidentes que entraram e saíram, e a gente nunca teve assim um diálogo pleno com a prefeitura. Quando houve a pandemia, é claro, se buscou-se mais a importância do conselho, mas o conselho atualmente, né, eu não, no atual momento não faço parte, porque eu fiz parte do conselho municipal, do conselho estadual, mas nesse ano não estou no conselho. Mas o que a gente via até anos anteriores? A dificuldade, por exemplo, de um carro da prefeitura levar nós para fazer uma visitação numa unidade básica de saúde ou falar com uma população. Então são essas questões que acabam limitando não só a questão de recurso, mas a questão da própria participação. Então eu convido, né, até de antemão, quem está do outro lado da telinha, a conhecer um pouco mais das pautas. Você lembra que eu falava que lá em 2019 a gente tentou, né, através da minha gestão, implantar os conselhos municipais, conselhos locais de saúde, vinculado ao conselho municipal? Quem sabe aí no seu bairro, né, na sua região, se consegue implementar. Vá lá discutir com o pessoal do conselho de saúde, como que monta, vai na sua unidade básica de saúde, converse com um profissional de saúde, aí ali você vai poder ter um diálogo pleno. Não é só ver aquele dia que a unidade básica de saúde às vezes está fechada para um treinamento ou para alguma outra atividade e fala, poxa, o sistema não funciona. Não, eles também têm a capacitação, as formações, então é entendendo a realidade que a gente constrói o todo, né? Então eu convido você que está do outro lado da telinha a conhecer um pouquinho mais, né, do Conselho Municipal de Saúde, conhecer as pautas, como que funciona, de repente montar aí na sua localidade um Conselho Local de Saúde e assim a gente vai tendo um SUS, né, de qualidade, assim como é referência a nível internacional, né? Não sei se vocês sabem do outro lado da telinha, só existe aqui no Brasil, né? Tentaram fazer ali uma cópia, né, digamos assim, o Obamacare, por exemplo, né? Porque lá nos Estados Unidos, né, que a gente fala, né, usa, né, até alguns termos americanizados, né, fazendo a luz aos Estados Unidos, mas eles não têm um sistema único de saúde igual ao nosso, integral, equitativo, né, que trabalha nas mais diversas frentes. Então, analise e valorize, né, ao nosso Brasil, essas potencialidades. A gente tinha, né, anteriormente só quem era por carteira registrada que podia ter a saúde, e agora não, é para todos, né? Então por isso que é integral, né? E ali seguindo as bases como a equidade, entre outros, né? Então fica o meu convite para conhecer um pouquinho mais sobre o Conselho de Saúde.
Muito obrigada pela entrevista e encerro aqui o programa Saúde e Cidadania. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!